falar hoje sobre o real, simbólico e imaginário de Jacques Lacan. Hoje entendemos sobre o real, simbólico e imaginário. Na psicanálise, à medida que a pessoa vai falando, vai descobrindo mais sobre ela mesma. Então a linguagem é essencial e a psicanálise pode ajudar na hora de entender essa linguagem. Nesse trabalho desenvolveremos um conceito sobre falar, baseado-se na psicanálise que utiliza a fala sobre os sentimentos, sobre as questões onde a psicanálise fala estão bem ligadas. Essa é a grande descoberta por Freud, tanto que a psicanálise pode ser compreendida também como a cura pela fala. À medida que o sujeito vai falando, ele vai se conhecendo e também percebendo como ele funciona, o modo como ele foi estabelecendo certos compromissos com aquilo que na vida se apresenta como uma patologia, ou seja, com um determinado sintoma. Só que isso se manifesta mediante a linguagem, não na tentativa de reconstrução de um fato concreto, mas na verdade do próprio sujeito que se estabelece conforme ele vai falando, vai estabelecendo um processo de narrativa de si mesmo. A terceira tópica, real, imaginário e simbólico. Falamos que Freud propôs duas tópicas, ou seja, duas formulações do aparelho psíquico que embasaram suas teorias. A primeira tópica seria inconsciente, pré-consciente e consciente. Segunda tópica, id e ego e superego. Veja que ambas as tópicas freudianas são tripartite, formada por três partes. Na obra de Lacan é tão importante que se costuma dizer que a terceira tópica da psicanálise também é tripartite, real, imaginário e simbólico. Mário Antônio Coutinho Jorge, na obra Fundamentos da Psicanálise, propõe a seguinte compreensão: o real não há sentido do lugar de ser. Isto é, o real atravessa a nossa psique, mas não é inequivocavelmente formulado em palavras. É algo do mundo físico ou orgânico. No máximo percebemos. Não por acaso alguns autores aproximam este elemento ao id freudiano. Então ele é o desejo do ser humano, como se fosse. Imaginário, o sentido, lugar do eu. Ou seja, o imaginário é o lugar do eu. Não é à toa associado muitas vezes ao ego, na teoria de Freud. O imaginário é o lugar do sentido. Um sentido porque o eu se afirma a partir do significado, que atribui a si e a fatores externos. O lugar de suas ideias, crenças, defesas e resistência. E por último, o simbólico, que é o duplo sentido, que é o lugar do sujeito, ou até mesmo múltiplo sentido. Isto é, o simbólico é o lugar do discurso e da formação do sujeito. Então, da demanda, a interação entre psique no mundo social pela linguagem e na linguagem por haver a dimensão do social. Há quem compare a dimensão lacaniana do simbólico ao superego de Freud. Tome, por exemplo, a ideia de desejo. Se você pensa pela dimensão do orgânico e da natureza humana, quem é propenso a desejar, estamos no campo do real, não do sentido. Se você pensa que o eu consiga elaborar parte do que ele deseja, assim se definir pelo desejo, por exemplo, eu me realizo sendo pai, e eu desejo me tornar psicanalista. O desejo está sendo tornado pelo imaginário, sentido. Se você pensa em diferentes discursos sobre o que é desejo, você perceberá que há diferentes ideias para definir desejo. Se desejo é algo bom ou ruim, sobre os diferentes objetos do desejo, etc. Estamos já no duplo ou no múltiplo sentido do lugar do sujeito, que é um lugar social, que se constitui de posições discursivas, complementares ou conflitantes, isto é, de afirmação, negação e silenciamento de sentidos. Até aqui, vimos o essencial dessa diferenciação. A seguir, veremos o aprofundamento a respeito dessa tópica lacaniana. A importância da linguagem na psicanálise lacaniana. O objetivo desse trabalho é demonstrar que a linguagem se torna importante porque é o objeto que o analista tem, onde o concreto é o próprio discurso e aquilo que ele fala. Existe um movimento de compreensão da linguagem que é o tentar, justamente se apresentar como um objeto científico. Então, nós pensamos a linguística e justamente a tomada da língua como um objeto de estudo. Assim como a física tem o seu objeto, a matemática tem o seu objeto, a linguística também tem o seu objeto, que é a língua. E como a psicanálise entra nessa história, a psicanálise irá contribuir para, linguisticamente, aprendendo a importância da compreensão da linguagem dentro de um determinado contexto de comunicação. Não há linguagem fora de um contexto, e nesse sentido o sujeito não é aquele que tem plena consciência de si, não é aquele que sabe sobre si, não é apenas aquilo que poderíamos chamar como sujeito do enunciado, mas sujeito da enunciação. Nesse sentido, poderemos dizer que na própria linguística já havia um movimento de dar novo significado e concepção do que se tem de linguagem.
não é simplesmente uma análise de esteira linguística sujeito-predicado. Não é apenas a frase e o que se apresenta na própria noção de discurso. O discurso é aquilo que vai além da frase. A compreensão do discurso não é apenas um eu gramatical, mas um eu que também do inconsciente, um eu da cultura, um eu da ideologia. Se estabelecemos uma relação com a psicanálise e pensamos que somos uma unidade, mas somos constituídos por diversos outros. Então, nesse sentido, o inconsciente é a linguagem de outra à medida que eu vou me constituindo, as partes das minhas experiências, parte daquilo que aprendi com meus pais, aquilo que eu aprendi com minha cultura. Simbólico e imaginário para Lacan. É certo que aquilo que expressamos traz essas marcas e questões é justamente observar como é que essas marcas se apresentam. Então existe um sujeito da consciência, mas existe também um sujeito do inconsciente. E esse sujeito do desejo, para utilizar um termo muito importante na psicanálise freudiana, especialmente na psicanálise lacaniana, é a questão de como esse outro sujeito se manifesta. Por exemplo, na escrita ou na fala, a interpretação do sonho de Freud apresenta o modo como existe um outro sujeito, o sujeito do inconsciente, o sujeito do desejo que se manifesta justamente na experiência dos sonhos. E quando nós dormimos, aquilo que é muitas vezes negado durante o dia pode se manifestar em um determinado sonho. Da mesma forma também na linguagem. Nós não podemos observar isso na fala. Muitas vezes, mesmo não querendo, desejamos escapar de alguma coisa. Então, talvez o modo como esse sujeito do inconsciente, ele vai se explicando, elucidando na fala e se apresentando na fala. A transformação do simbolo em realidade. A linguagem é uma das ferramentas mais incríveis, uma das técnicas mais refinadas e muito importantes na formação dos sentidos para as culturas. Quando falamos de linguagem, estamos falando de várias concepções. Para entender um pouco melhor sobre o assunto, talvez fosse bom começar definindo o que é linguagem. Será que às vezes, quando estamos discutindo com outra pessoa, de repente, às vezes estamos falando a mesma língua ou a mesma coisa, mas usando palavras diferentes, e aí nós acabamos não nos entendendo. Embora a gente queira a mesma coisa, será que o fim é tudo linguagem? Para responder essa pergunta, temos que fazer outra de que é e o que estamos falando quando falamos em linguagem. Aí precisamos começar com uma diferença bem importante. Se estamos falando da linguagem como sinônimo de língua, idiomas, estamos falando sobre etimologia. Podemos falar também da relação entre as palavras e as coisas, e da relação que as palavras têm com o universo. Nesse sentido, as palavras são as grandes mediadoras entre nossa mente e a realidade. De certa forma, poderíamos dizer que só conseguimos trazer a realidade para dentro de nós se utilizarmos as palavras que acontecem através da linguagem. É a partir da linguagem que nos vemos um mundo e identificamos cada significado, compreendendo o que é, e cada idioma é absolutamente exclusivo e singular. Daí que nós não falamos um idioma, poderíamos dizer que o idioma habita em nós. Não só falamos essa língua, nós vivemos essa língua. No caso, vivemos a língua portuguesa, com todos os seus sentidos e significados. O sentido do real, simbólico e imaginário. Quando Fernando Pessoa diz que a sua pátria é a língua portuguesa, ele está falando algo muito mais profundo do que pareça. Ele está dizendo que nós falamos português, pensamos em português e vemos o mundo em português, como todos os significados dessa língua. Notamos essa diferença quando tentamos traduzir o conceito de uma outra língua. Percebemos que muitas vezes palavras não têm tradução precisa. Ainda que eles estejam próximos, cada idioma carrega a sua visão de mundo. Mas essa não é a única concepção de linguagem. Podemos falar de linguagem em um sentido ainda maior, no sentido de pensar a linguagem como todo o código, todo o conjunto de códigos organizados sistematicamente e aceito e repetido por muitos. Então podemos falar, por exemplo, de uma linguagem das roupas, uma linguagem das flores, uma linguagem de sinais de trânsito, uma linguagem até dos cortes de cabelo, dos óculos. Nesse sentido, estamos falando não só da língua como idioma, estamos falando de um processo talvez mais complexo que ainda é a capacidade que a linguagem tem para transformar a realidade em símbolos, em sinais e representações que nos ajuda a entender essa realidade. Existe um recorte da ciência chamada semiótica que se encarrega de compreender os sentidos e os significados da linguagem. Envolvida estuda, por exemplo, porque as cores são fundamentais em alguns momentos e o preto e o branco é fundamental em outros, sobre alguns aspectos relacionados ao conceito do simbólico.